do tempo. Meus irmãos, nós estamos a estudar a carta escrita aos Hebreus. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 12, o qual nós introduzimos na aula passada, no último domingo, e falávamos ali naquela oportunidade sobre a perspectiva do corredor, daquele que corre a carreira proposta por Cristo Jesus. E naquele ensejo, podemos perceber que existem 3 regras para aqueles que querem ser vitoriosos na sua corrida. A primeira regra é se desembaraçar de tudo aquilo que pode obstaculizar o seu desempenho. Segunda regra é enfrentar os obstáculos que surgirem. E a terceira regra é ter sempre como referência a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois a carreira que Ele nos propõe foi a carreira que Ele mesmo percorreu. Portanto, nós estamos inseridos naquilo que o nosso Senhor Jesus já experimentou e já venceu e nos deu para que também fôssemos vitoriosos. Hoje, nós vamos caminhar entre os versos 5 a 17. E eu queria ler com os irmãos esta passagem, onde encontramos os seguintes dizeres. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente ao que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar? Senhor bendito, Pai amado, nós te buscamos nessa oportunidade, esperando do Senhor iluminação, para que entendamos perfeitamente o que o Senhor tem a nos dizer nessa oportunidade. Sabemos, ó Deus, que as lutas são grandes, os desafios são enormes. Contudo, ó Deus, nada há tão grande quanto o teu amor, quanto a tua graça, quanto o teu favor derramado sobre nós. Suplicamos nesta manhã que o Senhor fale ao nosso coração, despertando-nos, ensinando-nos e fortalecendo-nos para a glória do teu santo nome e edificação nossa. Amém. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos ajude. Correr exige disciplina. Todo atleta é disciplinado na sua dieta, na sua rotina de exercícios, na
perspectiva de alcançar o prêmio. Ninguém que seja procrastinador, ninguém que seja não diligente, poderá experimentar a alegria de colocar as mãos na taça da vitória. Foi isso que nós temos aprendido desde que inauguramos o capítulo 12. Há muitas lutas, há muitas coisas a serem vencidas para que sejamos tidos como vitoriosos. E hoje, a palavra do Senhor vai nos falar sobre os efeitos disciplinares desse estímulo que Jesus nos deu na introdução desse capítulo. Jesus nos fala de uma maneira muito graciosa sobre a perspectiva do vencedor. E todos queremos ser vencedores, queremos vencer na vida. Crescemos ouvindo isso. Estude para que você vença na vida. Procure aprender para que você galgue os melhores lugares. Procure se destacar naquilo que você faz. As redes sociais hoje estão cheias de frases de efeito, procurando formatar na cabeça, no entendimento das pessoas, uma mentalidade visionária, uma mentalidade vitoriosa, em alguns casos até mesmo uma mentalidade milionária. A vitória é tudo que a humanidade persegue. Queremos vencer todos os nossos dilemas, queremos vencer o vírus, queremos vencer a morte, queremos vencer tudo aquilo que nos arrasa. Estamos sempre buscando os melhores lugares, estamos sempre buscando as melhores oportunidades. Mas nos esquecemos muitas vezes de que para chegar lá é preciso um processo, é preciso um contexto de disciplina. E é o que o Senhor nos ensina nesta manhã. Ele vai nos falar exatamente sobre o processo disciplinar do Senhor. Diante de tudo isso, muitas vezes nós perguntamos a nós mesmos, por que tem que ser tão difícil? Porque tudo na nossa vida é pautado no sacrifício. Por que não é fácil acordar cedo? Por que não é fácil ser aplicado? Por que não é fácil entender como as coisas funcionam? Olhamos para aqueles que estão um pouco mais adiantados e pensamos, puxa, como eu gostaria de estar lá. Normalmente não consideramos o caminho percorrido pela pessoa para estar onde esteve, onde chegou. É bem verdade que alguns pulam algumas etapas, né? Alguns evitam alguns processos, mas é importante considerar também os prejuízos que advirão dessa atitude. Mas, pensando no que o Senhor está a nos ensinar, meus irmãos, nós precisamos considerar que esse processo tem uma finalidade. O autor vai nos mostrar que normalmente nós nos esquecemos da exortação que, como filhos, nós recebemos. É interessante que o Senhor, Ele caminha conosco dentro da perspectiva familiar. O autor, ele muda um pouco aqui a perspectiva da sua ilustração, porque no início ele apresentou-nos a figura de um corredor, de alguém que está na pista, de alguém que está correndo para chegar antes dos demais, de alguém que está buscando a sua vitória, de alguém que está envolvido numa maratona. E agora ele muda de ilustração e entra na perspectiva familiar. Ele agora vem nos falar como um pai trata o filho, ele vem agora nos mostrar qual é a perspectiva que envolve a relação parental. E ele vai dizer que um filho, ele é ensinado pelo seu pai. E com isso ele quer nos dizer que Deus está exatamente fazendo isso conosco. Deus está criando os seus filhos. Cada um de nós tem uma experiência familiar própria. Cada um de nós é marcado pelo jeito, não é, com o qual fomos ensinados em casa. Alguns foram criados com muito amor, com muito carinho, outros já foram criados na pancada, de forma rude, com severidade. Mas cada uma dessas perspectivas tem o seu lugar e, obviamente, coloca-nos também dentro de uma esfera de entendimento sobre o significado da criação familiar. Mas Deus está criando os seus filhos e Ele o faz da melhor maneira, de uma forma especial, e o seu treinamento tem um propósito. É isso que o autor visa mostrar para nós. Deus tem um propósito.
E aqui ele recorre aos escritos antigos para nos mostrar o que o Senhor está nos dizendo. Ele recorre aqui aos livros de sabedoria, Provérbios, Jó, para nos mostrar como o Senhor, no seu cuidado paterno, visa nos ensinar, visa nos preparar. Porque é exatamente isso que Deus está fazendo, capacitando-nos para uma missão que nos é dada, para uma missão que nós temos que enfrentar. Uma missão que é desafiadora e uma missão que, ao mesmo tempo que nos desafia, também nos faz crescer. Uma missão que vai, a todo tempo, nos mostrar o quanto nós precisamos aprender ainda. Então, a disciplina, dentro desse contexto, é a prova incontestável da filiação divina. É muito interessante considerarmos isso, porque a disciplina é algo especial. A disciplina é dada a filhos. Isso a gente pode perceber até na nossa vida cotidiana. Nossos filhos têm os seus amiguinhos. E criança, quando se junta, apronta. E quando alguma coisa dá errado, cada pai vai em busca do seu filho para saber o que aconteceu. E se for atestada a responsabilidade do filho, especificamente, nós vamos corrigir os nossos filhos. Você não vai se encarregar de corrigir o filho do seu amigo, o filho do seu vizinho. Ele não é seu filho. Mas ao seu filho você vai chamar, você vai conversar, e dependendo da situação, você vai aplicar nele uma medida disciplinar adequada. Não vamos entrar aqui no mérito do método. Mas você, como pai, vai saber o que fazer para que o seu filho entenda quão grave foi o erro cometido. E é disso que o texto está falando, quando diz que a disciplina é algo destinado a filhos. A disciplina não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que se aplica a qualquer um. A disciplina do Senhor, ela é destinada a seus filhos. É a prova de que o Senhor tem algo específico com os seus próprios filhos. Logo, não despreze, é o conselho da passagem, a disciplina que vem do Senhor. Não jogue fora a oportunidade de crescer. Não se desanime quando você se aperceber sendo disciplinado por Deus. Quando você estiver perguntando, mas por que, Senhor, tem que ser tão difícil? Por que eu tenho que ralar tanto? Porque tudo para mim parece ser mais penoso? Porque eu tenho que percorrer caminhos mais longos que os demais? É porque o Senhor está preparando você. É porque o Senhor tem algo especial com você e Ele quer te preparar de uma maneira específica. Portanto, não evite a disciplina, encare, lembre dos conselhos da aula passada. Enfrente os desafios que virão até você. Não fuja deles, não os evite, porque você perderá a oportunidade de ser treinado, de ser tratado, de ser capacitado, de ser preparado. Logo, não desista, não desconsidere, não desperdice a chance de ser aprimorado. Esse é o conselho que o Senhor nos dá. Portanto, essa disciplina, ela possui efeitos práticos que eu quero colocar de modo muito sucinto aqui para os irmãos. O que o Senhor pretende ao nos disciplinar? A palavra disciplina, ela possui para nós significados muito interessantes. Na vida escolar, a disciplina são as matérias a que nos submetemos para aprender um determinado ofício. Mas quando a gente entra na esfera eclesiástica, a disciplina tem uma tonalidade pejorativa no entendimento da maior parte das pessoas. Porque a disciplina é sinônimo de vergonha, a disciplina é sinônimo de taxação. Ou seja, a pessoa que foi disciplinada, muitas vezes é aquela pessoa que entende ter recebido um cartão dizendo: saia daqui, porque você não merece estar entre nós. Mas dentro da perspectiva bíblica, a disciplina é o ato do Senhor que evidencia o seu amor, o seu cuidado e o seu aprimoramento. Quando o Senhor desenvolve sua disciplina em relação a alguém, o Senhor está dizendo: eu amo você e eu quero que você seja melhor do que tem sido até agora. Nós precisamos ainda aprender como aplicar disciplina. É preciso que fique bem claro que ao disciplinarmos alguém, tanto em casa,
como na nossa vida cotidiana e até na igreja, é preciso que fique bem claro que esse ato é um ato de amor. Vivemos uma sociedade que rejeita a disciplina. Uma sociedade que olha para termos como submissão e vê como vexatórios. Mas o Senhor nos ensina que ser disciplinado equivale a ser orientado, preparado e capacitado. Portanto, a disciplina do Senhor ela é efetiva. Ela deixa em nossas vidas alguns efeitos que são fundamentais para que sejamos vitoriosos e bem-sucedidos na nossa caminhada. Portanto, quando disciplinados pelo Senhor, o seu propósito, em primeiro lugar, é gerar em nós persistência. A disciplina tem o objetivo de fazer com que sejamos persistentes. A disciplina é para que não sejamos moles, é para que não sejamos frouxos, é para que não sejamos dotados ou aprisionados pelo medo. A disciplina é para que sejamos fortes, para que sejamos persistentes. Os versos 12 e 13 vão nos dizer muito bem. Ele fala sobre a disciplina, sobre a correção, sobre a perspectiva paterna de corrigir, de orientar e disciplinar. E aí no verso 12 ele vai dizer que o propósito disso é restabelecer mãos descaídas e joelhos trôpegos. Portanto, ele diz, agora façam caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas que antes ele seja curado. Mas a ideia de fortalecer mãos descaídas e joelhos trôpegos leva-nos a entender que a perspectiva do Senhor é que sejamos firmes. Como eu disse no início, é para que não sejamos moles, ou molengas, como queiram. É para que não nos assustemos diante de qualquer coisa. É para que estejamos firmes, sabendo que caminhamos no mundo que jaz no maligno, sabendo que caminhamos no mundo onde as aflições estão presentes. Para um contexto como esse, se requer uma personalidade firme. E quando falo de personalidade firme, não estou falando apenas de alguém que endureça o seu coração e se torne insensível a tudo mais, mas de alguém que entenda que é preciso se posicionar conforme a orientação do Senhor. Portanto, o Senhor quer que seus filhos sejam persistentes, que não abandonem a caminhada, que não abandonem seus projetos, que sigam firmes naquilo que eles começaram. Então, a ideia é não soltar, mãos firmes. Imagine, hoje a gente vê segurança em todas as coisas. Mas se você voltar no tempo aí, uns 20 ou 30 anos, você vai perceber que tudo antes era muito arriscado. Você ia no parquinho de diversões e você via o chapéu mexicano, não é? Que é um absurdo. E você sentava no chapéu mexicano, num daqueles balanços, e agarrava firme, enquanto aquela coisa girava velozmente. Eu ficava me perguntando, será que alguém já foi lançado de um chapéu mexicano? Era impossível você se divertir no chapéu mexicano se você não tivesse mãos firmes, porque era a única coisa que você tinha para se agarrar, a fim de que você pudesse se divertir. E assim muitas outras coisas. Então, quando o Senhor diz, a disciplina é para que vocês restabeleçam mãos descaídas e joelhos trôpegos, Ele está exatamente nos mostrando que é impossível fazer alguma coisa se você não segurar firme. É impossível você chegar a algum lugar se você não tiver firmeza nas pernas. Por que Ele está dizendo isso? Porque o contexto dos hebreus ali, daquelas pessoas que haviam conhecido a fé e que agora estavam pensando em desistir, era esse. Eles haviam abraçado a fé, mas estavam com saudade dos rituais, estavam com saudade da tradição, estavam pensando em abandonar e retornar aos princípios, aos tempos da ignorância. É o que acontece quando muitas vezes nós retrocedemos em nossa fé e voltamos para uma fé antiga que antes vivíamos, mas que era ineficaz, que colocava todo
toda a responsabilidade da nossa salvação sobre os nossos próprios ombros. Ou seja, se eu não fizer, se eu não me comportar, obviamente que reconhecer-se salvo não implica em ser irresponsável com a fé. Mas, acima de qualquer coisa, significa reconhecer que só somos salvos porque o Cristo que ressuscitou pagou cabalmente pelos nossos pecados, cumpriu fielmente a lei exigida pelo Senhor. Portanto, o persistente não para, ele continua correndo e correndo bem. O que o Senhor espera, meus irmãos, é que de posse da fé, que transforma nossas vidas, nós nos posicionemos como vencedores, não como derrotados, não como pessoas que não conhecem ao Senhor, que caminhemos cabisbaixos, envergonhados, com medo. A fé que o Senhor Jesus morreu para nos dar é uma fé viva, é uma fé eficaz, é uma fé que nos sustenta, é uma fé que nos fortalece, e é a fé que faz com que nós caminhemos seguros num mundo inseguro. Entendendo que colocamos os pés numa terra incerta, mas o nosso coração e a nossa mente estão nos céus, cuja certeza será sempre a nossa vizinha. Então não entregue os pontos, não retorne, não volte para o mundo, não deseje o que o mundo te oferece, é tudo mentira. Se você tem achado bobagem servir ao Senhor, se você acha que a igreja é perda de tempo, se você acha que servir ao Senhor é coisa de gente fraca, quero dizer a você, muito pelo contrário, é um dos maiores desafios, se não o maior, que nós encontramos nessa terra. Porque é uma luta. Quando você abraça a fé, você é colocado dentro de um treinamento rigoroso. A vida de um soldado não é fácil. Para que ele assuma o posto, ele precisa rolar na lama. Quando come, comer comida estragada. Cuidar do seu parceiro. E muitos deles fazem isso com honra. Mas onde está a honra dos soldados de Jesus? Aonde está a honra dos soldados de Cristo? Que ao primeiro sinal do rugido do inimigo, correm, batem em retirada. Não há vitória sem luta. Portanto, encare os seus problemas, resolva-os, aplique os conselhos que você tem recebido e siga as orientações do Senhor. Fazer caminhos retos é caminhar sem detença, é não perder tempo com desvios, é caminhar altaneiramente, praticando o que você tem aprendido. Quando o Senhor nos disciplina, Ele pretende que sejamos persistentes, mas em segundo lugar, Ele também quer que nós persigamos o alvo. Há uma coisa que nós podemos afirmar com toda segurança: o Senhor não está formando covardes. Ele está formando pessoas determinadas a chegarem mais longe. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso alvo maior é estar com Cristo na eternidade. É para lá que nós estamos indo, mas ao longo do caminho existem obstáculos. Existem buracos na via, existem desvios, existem propostas e, por que não dizer, existem pessoas. Não quero dizer que todas as pessoas sejam um problema, mas existem aquelas que vão te dar um pouco mais de trabalho, que vão exigir de você um pouco mais de entendimento. E o conselho do Senhor é: não paralise diante do sofrimento. Quando doer, não pare. Aliás, essa é uma máxima dos atletas. O atleta não para quando a dor chega. Seja na musculação, seja no atletismo, seja no ciclismo, eles perseguem,
o seu alvo. A dor incomoda, a dor diz, é hora de parar, mas eles falam não. Na musculação, costumamos dizer, a dor é o sinal do crescimento. Se está doendo é porque você está crescendo. Quando você para, você mirra. Quando você para, você retrocede. Quando você se entrega, você perde a oportunidade, a chance de chegar lá. Portanto, aproveite o impulso. Aproveite a oportunidade para ir mais longe. Porque o sofrimento ele é um grande professor. Portanto, a perspectiva aqui do texto é de seguir a paz. E a paz com todos. E é interessante porque no caminho da paz, muitas vezes, existem aqueles que querem a guerra. No caminho da paz, existem aqueles que querem a luta, que querem a briga, que querem dar o primeiro soco. E a perspectiva do Senhor é que nós aprendamos a conviver. Seguir a paz é aprender a conviver com o bruto, com o sensível, com o indiferente. São personalidades, são comportamentos que nós vamos encontrar ao longo de toda a nossa vida. Nem sempre você vai encontrar um sorriso aberto para você. Muitas vezes você vai se deparar com um semblante fechado. Você vai se deparar com o carrancudo, com o sisudo, com o amargurado. Você vai se deparar com uma série de pessoas, mas o que Deus quer dizer para mim e para você é que essas pessoas estão ensinando você a viver. Como assim, pastor? Não basta abrir os olhos e chorar quando eu nasço para que eu esteja vivendo? Não. Ali é só o começo. Porque quando você se depara com essas diversas personalidades, o Senhor está ensinando você a ser paciente, a ser tolerante, a dar suporte a quem precisa, a ser carinhoso. Porque quando você é tratado com uma postura rude, você consegue entender a importância de ser carinhoso. Há um tempo atrás conheci a história de uma senhora muito ativa na igreja. Mulher que gostava demais de participar da igreja, vinha a todos os encontros, a todas as atividades. Um dia ela caiu doente, muito doente, e precisou se internar, e durante a sua internação ela não recebeu uma visita de nenhum irmão da igreja. Mas ali sempre orando, sempre buscando, curou-se, voltou para a igreja e foi dar o seu testemunho. Mas ao contrário do que nós normalmente pensaríamos, aquela mulher não se tornou amargurada porque não recebeu. Ela falou, olha, eu entendo que esse é um ministério importante. E a partir de agora eu quero ser alguém que se dedique a isso, a visitar os enfermos, porque eu sei a falta que faz receber uma visita no momento de fraqueza, de fragilidade. Essa é uma perspectiva carinhosa de enxergar a dificuldade, a solidão. A solidão que ela experimentou na sua enfermidade não foi capaz de fazê-la uma pessoa isolada. Mas ela entendeu o quanto aquilo era importante. E uma vez que ela não recebeu, ela se aplicaria agora a ofertar, porque ela sabia quão bem aquilo podia fazer algum necessitado. Portanto, irmãos, quando nos deparamos com as lutas dos nossos relacionamentos, o que nós temos que aprender? A disciplina que o Senhor está colocando sobre nós é a do relacionamento. O Senhor está nos ensinando a nos relacionar com pessoas difíceis. É fácil? Não. Normalmente a gente foge, não é, de pessoas assim. A gente não quer estar perto, a gente evita visitar, a gente não gosta nem de ligar. Às vezes você não quer nem saber do que ela postou. Porque até mesmo nas suas escritas, você percebe os seus espinhos. Mas não é esse o caminho. O caminho que o Senhor nos coloca, meus irmãos, é um caminho desafiador.
porque o que o Senhor pretende é melhorar nossa condição de servos. Por isso que Ele coloca diante das nossas vidas pessoas difíceis. E não fica tão complicado de você entender se você reconhecer que você pode ser uma pessoa difícil na vida de alguém. Que você precisa muitas vezes lembrar que pessoas te tratam com paciência, que pessoas que talvez não gostam do seu tipo de personalidade convivem com você e te amam e te abraçam. Convivem com você debaixo do mesmo teto. Muitas vezes a gente acha que a dificuldade vem só de lá, mas nós também podemos ser a dificuldade de alguém. Podemos ser letárgicos, podemos ser efusivos demais, podemos ser acanhados demais, podemos ser tímidos demais ou então atirados demais. Então, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos com as personalidades diversas que nós encontramos, também são proporcionadas por nós quando vamos até os demais com o nosso jeito, com as nossas particularidades, com a nossa cultura pessoal. Mas o Senhor quer nos melhorar, por isso Ele diz, olha, o objetivo de vocês é alcançar a santidade. Então sigam a paz, mas também sigam a santidade. Ou seja, procure ser um promotor de paz, mas também procure promover a santidade na sua própria vida. Porque passando por esses desafios aqui, nós experimentaremos a realidade de um caráter transformado. E ter um caráter transformado é submeter a um processo de purificação os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Coisas que a gente muitas vezes acha que são perfeitas. O que eu gosto, o que eu quero, como eu sinto, como eu observo. Não é fácil a gente sentar para resolver alguma coisa. Quem vai ganhar? Eu não vou deixar fulano ganhar, não vou deixar. Eu preciso convencer, eu preciso vencer esse debate. É essa a perspectiva, não é essa a corrida que o Senhor traçou para você. Não é essa a perspectiva que o Senhor tem para nós, que sejamos dotados de uma personalidade aguerrida, onde você olhe para todo mundo e reconheça todo mundo como um potencial inimigo. Não. Mas o Senhor quer nos levar a entender que os nossos piores inimigos estão dentro de nós mesmos. Nosso maior inimigo é o nosso coração. É o nosso jeito, que muitas vezes precisa ser mudado, melhorado, transformado. Portanto, é submeter as nossas orações ao crivo da palavra do Senhor, para que nossas emoções sejam transformadas, para que sejamos capazes de reconhecer nossas falhas, para que no momento da nossa confissão não sejamos mecânicos. O que é uma confissão mecânica? Senhor, perdoa os meus pecados, amém. É você dar nome ao seu pecado. É você chorar pelo seu pecado. É você reconhecer e agradecer a Deus por ninguém ainda ter te abandonado, por você ser quem você é, por eu ser quem eu sou. Quando o Senhor nos ilumina a ponto de reconhecermos isso, você fica muito grato. Porque se você for capaz de reconhecer seus limites, suas dificuldades, e perceber que tem alguém que ainda olha para você apaixonadamente, é um milagre. Portanto, é importante que nós nos lembremos disso. A perfeição que nós cobramos, nós não oferecemos. A retidão que nós exigimos, nós não damos. Portanto, para que a sua confissão seja uma confissão eficaz, é preciso que você passe por essa disciplina. É preciso que você experimente essa realidade. Porque sem santidade, você não vai poder ver o Senhor. A gente, infelizmente, desconsidera uma vida de santidade, mas ela é fundamental, é imprescindível para que vejamos o Senhor. Eu quero ver Deus, eu quero ver o Senhor, mas como? Se há uma barreira chamada pecado na sua vida. Como você deseja ver o Senhor,
se há uma série de situações não resolvidas no seu coração, se há uma série de problemas que você não quer tratar no seu coração, porque você não quer se submeter à disciplina do Senhor, você não quer se submeter ao tratamento de Deus, você não quer que o seu pai te trate como o filho que você é, ou que você diz ser. É muito fácil querer ser filho na hora do testamento, mas para merecer o testamento, você precisa da caminhada disciplinar. Você precisa reconhecer que tem um pai. Portanto, o Senhor pretende formar em nós persistência, determinação, mas também Ele quer que nós observemos o caminho. Verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis bem, ou também, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Percebam, irmãos, que o Senhor pretende não só que sejamos persistentes, que sejamos determinados, mas que sejamos também atentos. Observe o caminho, porque ao longo do caminho existem perigos. Viajando por aí é comum você encontrar uma placa dizendo: respeite a sinalização. Porque a sinalização, ela é fundamental para que você saiba onde estão as curvas, onde estão os perigos, se ali há uma travessia de animais silvestres, enfim. Observe o caminho. Preste atenção por onde você está andando. E prestar atenção no caminho inclui também observar as pessoas. E aqui essa observação em relação às pessoas é cuidar delas. Não é só reparar nos erros delas, mas é dizer: olha, tenha cuidado, para que ninguém seja faltoso. É animar-nos mutuamente, é cuidarmos uns dos outros, seguir a paz e atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Ou seja, quando perceber o seu irmão na beira do abismo, você chegue lá e avise para ele e o tire de lá. A gente acha tão bonito, quando alguém consegue impedir alguém de saltar de uma ponte, de dar cabo da própria vida. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, como o povo de Deus. A gente vê o irmão se esfriando, a gente vê o irmão se desviando, a gente vê o irmão pecando, e a gente não fala nada. A gente deixa, a gente se cala, a gente se omite. A gente não chega lá e fala: não é por aí, vamos fazer diferente, como é que eu posso te ajudar? Mas a gente deixa. Nós estamos juntos aqui, é justamente para o contrário, é para nos ajudarmos, porque são armadilhas, nós estamos ligados. É mais ou menos assim: é alguém cair no buraco e logo em seguida você cair, porque vocês estão amarrados um ao outro. Somos igreja, somos povo do Senhor, estamos unidos, por mais que não concordemos, por mais que não combinemos em algumas coisas, estamos unidos. Portanto, evitem essas armadilhas. O diabo, ele é especialista em colocar diante de nós armadilhas. São oportunidades de separação da graça de Deus. Ele vai falar das raízes de amargura. Cuidado com isso. São as piores armadilhas que a gente encontra. Por quê? A amargura, ela começa como? A base da amargura é a afirmação:
eu tenho razão. Você pode observar, todo mundo que é amargo começa com essa perspectiva. Não, mas eu tenho razão. Eu estava certo. Eu toda a vida falei. Ele não me escutou. São as armadilhas em que normalmente nós caímos, para depois nos tornarmos azedos e termos o nosso coração contaminado. E quando o coração contamina, você entra num problema. Porque um coração contaminado é um coração que contamina tudo mais. A gente pode observar, um cardíaco, ele não tem só a insuficiência cardíaca, ele tem problemas para respirar, ele tem problemas para pensar, porque um coração fraco não oxigena, adequadamente o cérebro. Logo, essa pessoa não vai pensar adequadamente. Tudo mais se prejudica. Dentro da perspectiva emocional, é a mesma coisa. Um coração doente é um coração que faz com que tudo mais pare. Portanto, nós somos levados, a partir daí, por um caminho de distração. Porque quando essa raiz brota, ela nos perturba. Tá? E um coração perturbado, uma mente perturbada, ela não consegue seguir de forma persistente, nem determinado o seu alvo. E o pior, faz com que outros entrem por esse caminho, porque ela contamina os demais. Nós somos chamados para contagiar os demais, mas não para contaminar. Alegria é contagiante, amargura é contaminante. É diferente. Portanto, é necessário pesarmos nossas prioridades, filtrar nossos desejos. A maneira como nós queremos as coisas diz muito sobre nós. Logo, fuja do imediatismo. Não pegue atalhos. O atalho pode parecer uma coisa esperta, mas pode tirar você da rota. Viajando, eu já peguei um atalho. E quase não cheguei. Então, às vezes você quer encurtar a distância, mas aumenta os seus problemas, aumenta os seus desafios. Respeite o processo. Entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Não vire as costas para a sua disciplina. Não perca a oportunidade, porque a oportunidade passa. Na mitologia grega, a oportunidade é um ser que tem um topete. E ele só pode ser agarrado por esse topete. Então, ou seja, você tem que pegá-lo de frente. A oportunidade é assim. Depois que ela passou, você só vê ela indo embora. Então, aproveite as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Não pegue atalhos, porque eles podem tirar você da corrida. Eles podem te desclassificar, como Esaú fez. Esaú aqui é o exemplo bíblico, negativo, de como alguém não deve proceder. Vendeu a sua bênção por causa do seu olho grande. Depois, quando ele quis, era tarde demais. Então não perca hoje a oportunidade que Deus está te dando de tratar seu coração, de preparar a sua alma, de capacitar você para o que Ele tem te chamado a fazer. O processo disciplinar do Senhor tem objetivos claros. Portanto, não fique triste quando o Senhor te disser não. Não fique triste quando o Senhor te mostrar onde você está errado. E o Senhor pode usar a sua igreja, o seu pastor, o seu irmão para te mostrar isso. É para que você cresça. É para que você se fortaleça, é para que você, sem impedimento, siga firme a trajetória que Ele marcou para você.
Portanto, não desista. Não abandone o projeto. Siga firme, persistentemente, determinadamente, mas atentamente também. Observe o caminho. Não aceite ofertas, não aceite atalhos. Leve o tempo que levar, mas faça a coisa certa. Faça o que o Senhor tem te mandado. Se parece fácil demais, se parece bom demais, observe, desconfie, seja sagaz. Lembre que não dá para competir doente. Se você deixar o seu coração adoecer, vai ficar difícil ou impossível você correr. Portanto, procure manter o seu coração saudável, livre de amarguras, livre de ressentimentos, livre de qualquer peso morto que atrase ou impossibilite a sua caminhada. E que Deus muito te abençoe, que você seja um ágil corredor, que você seja um excelente filho do Senhor, para a glória do seu nome e bênção da sua vida. Amém? Quero orar por você. Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos por tua palavra, que nos encoraja, nos desafia e que abre os nossos olhos para a verdade que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos de forma persistente, a sermos determinados a alcançar o alvo, mas também, ó Deus, a diligentemente prestarmos atenção ao caminho que fazemos, às pessoas que nos ladeiam. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos em tudo agradáveis ao Senhor, para que vitoriosos cheguemos ao fim dessa caminhada terrena, inaugurando aquela que será eterna e gloriosa. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor. Até aquele dia em que Cristo virá dos altos céus para resgatar a sua noiva, para que com Ele reine por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.